Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias. Nesta sexta-feira, dia 9 de setembro, o Superi Notícias, o seu jornal na hora do almoço. No primeiro bloco, você acompanhou notícias relacionadas ao Ministério da Saúde e principalmente, claro, notícias ligadas ao cenário da política brasileira. Tivemos aí pesquisa voltada para o cenário de governador do estado de Minas Gerais e, claro, também tivemos pesquisas relacionadas ao cargo de presidente da República. Lembrando que você também acompanha o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá, meu amigo, você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, canal 20. Na passagem do primeiro bloco para a segunda parte do jornal desta sexta-feira, você viu que eu fiz questão de mencionar sobre a importância do clareamento dental. E como eu disse, para poder falar com propriedade sobre este assunto, está aqui a cirurgiã dentista e expert no assunto, a doutora Vitória Taborda. Primeiramente, Vitória, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é todo meu. E por falar nesse assunto e a importância que ele tem, é sempre muito fundamental conversar com profissionais ligados à área odontológica, porque vocês promovem saúde e fazem parte de um processo, até mesmo quando a gente fala de dente e de boca, e principalmente, obviamente, de sorriso, no processo da melhora e do realçamento da autoestima de centenas de milhares de pessoas. E a melhora da autoestima, e principalmente quando a gente fala de sorriso, tem muito a ver com os dentes e, claro, com o clareamento. Antes da gente poder entrar na parte do clareamento, para poder chegar na parte onde a pessoa perde esse clareamento no dente, o que acontece? Quando é que a pessoa e por qual motivo ela perde o brilho do dente? Os motivos são vários, né? Mas a gente tem que começar a entender que o dente de leite, ele tem esse nome justamente porque ele é mais branco que o dente permanente. Porque o que determina a cor do nosso dente não é o esmalte, que é a parte de fora, a estrutura de fora do dente, e sim a dentina. Então, o nosso dente ele já tem uma cor geneticamente programada. Como na dentição decídua, que são os dentes de leite, a gente tem uma concentração maior de esmalte, menor de dentina, a gente acaba que tem os dentes mais brancos do que quando a gente tem os dentes permanentes. Por isso que acontece muito, das vezes, o pai chegar dentro do consultório com o filho que está nessa troca aí de dentição e não entendeu por que que o dente permanente é tão mais amarelado que o dente de leite. E daí a procura pelo clareamento, que é interessante, porque as pessoas, cada vez mais, elas buscam essa jovialidade. E o dente branco, ele remete muito mais uma pessoa jovem, ele remete muito mais uma pessoa mais nova. Por isso que a gente associa também à fase infantil, que é a fase dos dentes de leite. Por isso que é importante, e as pessoas, elas valorizam mais um sorriso mais branco, porque deixa o olhar realmente mais marcante, deixa a presença da pessoa mais marcante e mais jovem também. Escovar os dentes da forma correta pode auxiliar na não perda desse brilho do dente? Pode, com certeza. Porque, na verdade, o que faz com que você perca esse brilho, às vezes, quando a pessoa tem uma alimentação muito pigmentada, com muita presença de corante, açaí, vinho, café, cigarro, você vai depositando na superfície do dente esses pigmentos que são externos. Daí, quando você faz uma higienização correta, utiliza uma pasta correta, que são as pastas mais simples, às vezes a gente compra pastas caras, que não vão ter a função que a gente queria, ou muitas das vezes vão atrapalhar a função que a gente quer. Então, é melhor você comprar uma pasta que seja mais barata mesmo, essas pastas que a gente vê de rotina, que tem uma quantidade ideal de fluo, uma escova de preferência macia, você vai conseguir fazer um polimento melhor nos dentes e fazer com que a estrutura do dente fique mais limpa. A estrutura do dente ficando mais limpa, você consequentemente vai devolver o brilho da estrutura também. Vamos continuar nessa questão escovar os dentes da forma correta, e você que atua na área da odontologia pode falar com muita propriedade, porque pode ser algo simples, apenas escovar o dente, é algo que todos nós aprendemos desde o início da nossa vida, só que eu imagino, e quero saber de você se de fato é uma afirmação correta ou errada, de que muitas das vezes várias pessoas não sabem escovar o dente da forma correta. De fato, isso acontece? Acontece. Dentro da escovação, a gente tem várias técnicas. Existem técnicas que são mais utilizadas, técnicas que são menos utilizadas.
E apesar das pessoas, igual você disse, né, que é um dado, que as pessoas elas já crescem sabendo que precisa fazer a escovação, às vezes o tutor da criança, quando vai ensinar, ele também não sabe fazer da forma correta, então ele acaba replicando uma técnica errada. Por isso a importância de levar a criança desde novinha no dentista também, para a gente instruir a forma correta de realizar essa escovação. A escovação correta, ela é feita principalmente a partir de movimentos circulares, é uma técnica, ou então com movimento de varredura, mas contanto que você pegue todos os dentes e todas as partes dos dentes, não focando em uma parte específica, por exemplo, não focando só na parte da frente, ou só na parte onde você sente que tem algum alimento agarrado, mas sim todas as partes e estruturas do dente, você consegue ter uma escovação muito mais efetiva. E eu gosto de falar muito para os meus pacientes, Gustavo, da importância não só da escovação dentro da saúde bucal, mas a importância do uso do fio também. Sim. E eu faço um desafio até para você, faz a melhor escovação da sua vida e passa o fio dental depois. E eu te garanto que vai sair alguma coisinha agarrada ali no fio. Porque se você passa o fio depois e você percebe, imagina quando você não passa. A bactéria ela vai ter uma facilidade muito maior de encontrar a substância, de liberar a toxina em cima do dente, e aí vai surgir uma série de problemas, como problemas de cárie, problemas periodontais, e às vezes essa carizinha que dá entre um dentinho e outro, que é justamente pelo fato de não usar o fio, ela é uma cárie mais difícil de ser identificada. Então, às vezes, quando o paciente começa a identificar, ou é porque ele está sentindo dor, ou é porque ela está tão grande que já está aparecendo mesmo para você ver. Então, aí fica essa importância, que além da escovação, aplicar o fio dental. Para entrarmos de forma mais aprofundada na questão do clareamento dental, qual que é a importância dele? Autoestima é saúde. Clareamento, ele é estética. Ele não tem uma função além da estética. Mas a estética também é saúde. Quando a gente começa a entender que estética é saúde, autoestima é saúde, a gente começa a olhar para os procedimentos estéticos muito mais do que uma maneira de melhorar apenas no aspecto físico, sim, porque isso vai envolver o emocional da pessoa também. É interessante que o conceito de saúde pela Organização Mundial da Saúde, ele mudou de um tempo para cá. Antes, o conceito de saúde era a ausência de doença. Então, se você não tem diabetes, se você não tinha hipertensão, você não tinha nenhuma doença, você estava saudável. E hoje, sim, o conceito ele é totalmente diferente. Sim. O conceito hoje ele abrange o emocional. Então, se você está com o psicológico bem, se você está com a saúde, né, física bem, então tem muita coisa que envolve saúde. O clareamento ele é muito mais do que só a arte de deixar um dente mais branco. Ele trabalha, e é fato isso, Gustavo, porque eu já atendi pessoas que tinham autoestima extremamente baixa, porque sentia os dentes extremamente amarelados. E não adianta a gente falar que não, porque hoje claro, o padrão de beleza, ele exige algo, sim, da gente, sabe? E isso mexe muito com o emocional da pessoa. Então eu vejo mudança significativa na vida de muita gente depois do clareamento. E para a gente poder entender o processo de clareamento, como ele ocorre, como funciona, até mesmo para quem não conhece, ou tem o desejo, tem o interesse, ou até mesmo o sonho de poder fazer esse procedimento do clareamento dental, como é que funciona o clareamento no sentido prático? Bom, no sentido prático, para a gente falar de uma forma bem tranquila de entender, quando a gente vai fazer o clareamento, a gente está querendo limpar os túbulos dentinários. A gente estava até conversando antes que o que acontece? O nosso dente, ele é tipo como se fossem os poros da nossa pele. Sim. Ele também tem pequenos buraquinhos, só que isso de uma forma microscópica, que a gente chama de túbulos. A nossa intenção com o clareamento é, através do gel clareador, que é a base de um ácido, penetrar dentro desses túbulos e limpar, quebrar moléculas grandes de cor em moléculas menores. E daí, quando a gente limpa, quebrando essas moléculas, a gente tem visivelmente um dente mais branco. Como ele é feito a partir de um ácido, esse clareamento ele tem que ser feito sob supervisão de um dentista e, de preferência, um dentista que tenha conhecimento prático e teórico nessa área também. Então, a gente não pode fugir muito dessa questão. Mas, basicamente, é isso. É quebrar as moléculas de cores grandes em moléculas pequenas para a gente ter uma estrutura visivelmente mais branca. Sobre a questão da saúde bucal, que acho que envolve também essa questão do clareamento dental e também de uma boa escovação dos dentes, você que atua na área, a pandemia veio para poder reforçar a importância da saúde bucal? Por que eu te pergunto isso? Durante os períodos mais agudos, todos nós nos acostumamos a usar o quê? A máscara, tampando a boca e também o nariz. Surge a pergunta, a pandemia reforçou a importância da saúde bucal? Eu acho que na pandemia a gente aprendeu a olhar mais para o espelho.
porque talvez na correria do dia a dia, as pessoas elas não tiravam tempo para se olhar, para se enxergar dentro do espelho. Então tem a questão da máscara, que para fora talvez você teve uma armadura para esconder algo que você não gostasse, mas quando você se deparou de frente para o espelho, você teve mais tempo para olhar para você mesmo. Eu penso assim. Então você teve mais tempo para olhar para você mesmo, você começou a enxergar ali que talvez tenha algo que você não goste, algo que você consegue melhorar, ou algo que te atrapalhe em algum sentido, mas que tem como melhorar. E hoje a gente consegue melhorar muita coisa, quando a gente entende que hoje a gente tem tratamentos para muita coisa. Então quando a pessoa teve o tempo para parar, olhar no espelho, poxa, eu não estou gostando disso, tem como mudar? Tem como mudar. E cresceu muito. Eu falo porque eu formei na época da pandemia. Verdade. E o que eu já fiz de clareamento depois que eu formei não está no papel. Porque as pessoas, desde pessoas mais jovens até pessoas mais maduras, a gente consegue ver essa necessidade de se sentir bem consigo mesmo. Então, acredito que a pandemia reforçou sim. Em relação ao clareamento dental, e aí falamos da parte prática, como é que funciona, como vocês profissionais da área da odontologia exercem, né, essa questão desse procedimento voltado para o clareamento dental, vamos também para uma outra parte que interessa. O clareamento dental, ele é algo acessível para todos, requer um planejamento, todo mundo pode fazer. Como é que funciona na parte financeira? Tá, com relação à parte financeira, os custos do clareamento, ele variam muito de profissional para profissional. Por que tem essa variação se a técnica, teoricamente, seria a mesma? Eu, por exemplo, trabalho com um protocolo de clareamento fechado, onde o paciente chega no meu consultório e eu vou utilizar as duas técnicas que a gente tem hoje no mercado de clareamento, que é o clareamento de consultório e não clareamento a laser, que fique claro, clareamento a laser não existe, apesar de ser muito propagado. É uma estratégia de marketing que pode trazer prejuízo, inclusive, dentro do clareamento laser, que na verdade não é um laser, é só uma luz, essa luz azul, ela pode fazer com que o paciente ele tenha mais tendência a desenvolver sensibilidade, que é um outro ponto que a gente pode conversar depois. Mas dentro do meu protocolo, a gente utiliza essas duas técnicas, que é o clareamento caseiro e o clareamento de consultório. O clareamento caseiro, já que eu falei do de consultório, a gente utiliza moldeiras e o paciente vai utilizar o que a gente prescrever em casa durante um período determinado de tempo. Então, dentro do meu protocolo, o paciente ele só é liberado depois que eu cheguei no branco máximo. E o que é o branco máximo? É o limite que o dente não branqueia mais. Sim. Então, eu cheguei no branco máximo, estabilizei esse branco máximo, daí o meu paciente está liberado. E isso pode demorar 1 mês, mas pode demorar 2. É o protocolo que eu utilizo. Sim. Então, o meu clareamento, teoricamente, vai ser mais caro do que um clareamento que é vendido só 3 sessões de consultório, por exemplo. Então, essa questão de preço vai variar do profissional e vai variar do protocolo que ele usa. Então, isso aí, questão de acessibilidade, vai depender. Estética também, procedimento estético, normalmente, ele não tem um preço tão em conta. Mas também não é algo fora da realidade. Exige planejamento, mas é tranquilo, não é nada fora da realidade. Só quis deixar claro que vai variar, sim, de profissional para outro, vai variar de acordo com o protocolo que esse profissional usa. Mas é algo que dá pra gente conversar tranquilo. A gente estava conversando antes sobre cartão de crédito. Hoje, cartão de crédito é uma opção maravilhosa Parcela também. em 12 vezes que tá tranquilo. E nem precisa, não é nesse nível também não, é bem tranquilo. Doutora, pra gente poder encerrar nosso bate-papo, você tocou num ponto importante na sua última explanação, que é a questão da sensibilidade nos dentes, que é um problema recorrente na vida de muitas pessoas. De fato, isso acontece muito, e como evitar ou como solucionar esse problema? Eu ouso dizer que dentro do meu protocolo, os meus pacientes não têm sensibilidade. Eu tenho muitos pacientes para comprovar o que eu falo. Por quê? Eu trabalho com uma técnica onde eu utilizo um tratamento prévio para sensibilidade. Então, hoje, dentro do protocolo que eu atuo, eu consigo fazer um tratamento de clareamento em pacientes que já tenham sensibilidade. Porque eu trato essa sensibilidade antes. Agora, o clareamento, de uma forma geral, por ser um ácido, quando não tratado previamente sensibilidade, pode sim fazer com que o paciente desenvolva a sensibilidade. E aí entra num ponto interessante. Clareamento, pessoal, ele tem que ser feito com um dentista. Porque eu vejo muito, Gustavo, bem lembrado. Não vou citar sites, né? Mas eu vejo muito na internet os pozinhos milagrosos que você compra, que você usa. As pastas. Tiago, eu atendi um caso... Tiago, Gustavo, eu atendi um caso
que o paciente ele começou a ter uma necrose de gengiva por causa de um bendito pozinho que ele comprou na internet. Eu já vi um determinado site, géis clareadores de R$10. Eu não sei, assim, é complicado, mas clareamento tem que ser feito com o dentista, porque se você não faz, se você não tem o conhecimento teórico para embasar o que você está fazendo, você pode acabar cometendo um risco muito maior e fazendo com que uma coisa que era para ser simples, tranquila e segura se torne uma coisa muito mais complicada. Doutora Vitória Taborda, foi uma honra ter você aqui. Obrigado por essa verdadeira aula sobre clareamento dental. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada a você. A honra foi toda nossa e o Superi Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um excelente final de semana para todos vocês e eu volto na próxima segunda-feira. Um grande abraço e até lá.